Glória a Jesus. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Prontos para a palavra? Bom. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo 19. Já já a gente vai ler alguns versículos aí no Salmo 19. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou introduzindo a mensagem dessa noite. É a Mayara? Uai, seja bem-vinda. Que legal você estar aqui. Seja bem-vinda à sua casa, não é? Mãe está morando em São Paulo. Levanta a mão, o pessoal te vê aí, mãe. Mãe está morando em São Paulo já fazem 2 anos? 2 anos, né? Membro da nossa igreja durante muito tempo. Que bom que você está aqui. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, se você já abriu a sua Bíblia no Salmo 19, fica aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 19. Eu quero introduzir a mensagem dessa noite, compartilhando com você a minha percepção sobre uma das maiores, mais importantes urgências da Igreja de Cristo Jesus nos dias em que a gente está vivendo, que é a necessidade do zelo doutrinário, a necessidade de reconhecermos, amarmos, valorizarmos a palavra de Deus como um elemento central e essencial do nosso crescimento para a maturidade cristã. É extremamente importante que você compreenda que é impossível crescer espiritualmente para a maturidade cristã sem a palavra de Deus. E quando eu digo sem a palavra de Deus, quando eu digo sem a palavra de Deus, eu não me refiro a essas breves exposições à palavra a que nós nos sujeitamos, como por exemplo num culto como esse, num culto como de quarta-feira, em reuniões pontuais, esporádicas. Não, eu me refiro a esse relacionamento pessoal, íntimo, constante, consistente com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, porque isso é importante, especialmente nos dias em que a gente está vivendo. Ainda antes de ler os versículos que eu quero ler com você no Salmo 19, eu queria seguir com essa reflexão, ou seguir com essa introdução a essa reflexão, lembrando de João capítulo 1, versículo 1. Você não precisa abrir sua Bíblia, porque eu vou citar para você João capítulo 1, versículo 1. Em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo, completa para mim, era Deus. Eu gosto muito desse versículo na versão NVI, porque ela diz exatamente assim: no princípio era aquele que é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Primeiro motivo porque é importante, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, cultivarmos o zelo doutrinário que promove o crescimento espiritual para a maturidade cristã, é que a palavra de Deus é Deus. Você entende isso, irmãos? A palavra de Deus é Deus. Deus escolheu revelar de si mesmo aos homens por meio da sua palavra. De modo que a sua Bíblia, a minha Bíblia, não é um livro comum, um livro qualquer. A sua Bíblia, a minha Bíblia, é a revelação do Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de seu Filho, que há de voltar para nos buscar, consolidando eternamente o seu reino. Você está comigo aqui, irmãos? Primeiro motivo porque nós precisamos cultivar o zelo doutrinário, amando, valorizando e nos relacionando com a palavra de Deus, é que a palavra de Deus é Deus. É absolutamente impossível crescermos espiritualmente para a maturidade cristã sem a palavra.
esses 40, 45 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora que estamos expostos à palavra de Deus nos cultos de domingo, se você vem só domingo à noite, ou se você vem domingo à noite e de manhã também, essas 2 horinhas, vamos contabilizar assim, é quase nada. Quase nada. Diante da demanda, diante da contingência, diante da necessidade que temos da palavra de Deus para o nosso crescimento, para a maturidade cristã. Quase nada. Por isso que eu falei que eu não estou me referindo aqui a esses momentos pontuais em que estamos expostos à palavra de Deus, no momento da pregação da palavra de Deus num culto regular da nossa igreja. É sobre o relacionamento diário, constante, consistente, pessoal, particular, com a palavra de Deus, com o próprio Deus, a partir da sua palavra. Sem isso, no way, sem chance, sem chance. Sem chance. Você pode cantar muito bem, você pode ser um músico, inclusive, um cantor, inclusive. Você pode gostar muito de orar, você pode gostar muito do ambiente da igreja local, você pode gostar muito da comunhão entre os irmãos. E nós gostamos mesmo de tudo isso, mas sem a palavra de Deus, sem chance. Diga comigo, sem chance. Sem chance. Os dias que antecedem a volta de Cristo Jesus, é urgentemente necessário que a igreja cultive zelo doutrinário, que a igreja se volte à palavra, que a igreja se incline à palavra, se sujeite à palavra. Em primeiro lugar, porque ela é a revelação de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo a todos nós. Amém? Amém? Esse é o primeiro motivo. Porque a palavra de Deus é Deus. Não se pode conhecer a Deus a parte da sua palavra. Não se pode conhecer a Deus sem a exposição à sua palavra. Não se pode conhecer a Deus sem a meditação na sua palavra. Segundo motivo, porque nós precisamos cultivar o zelo doutrinário nos dias em que nós estamos vivendo, especialmente nos dias em que estamos vivendo, é porque a palavra de Deus, ela não só é Deus, ela não só nos revela Deus, mas a palavra de Deus, ela também nos santifica para a glória de Deus. A palavra de Deus nos forma como discípulos de Jesus. A palavra de Deus nos forma como discípulos de Jesus e filhos de Deus, que é o que nós nos tornamos de fato pela fé em Cristo Jesus. João 1,12 diz que todos aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Se nós cremos em Jesus e nascemos de novo pela fé em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus, ela não só nos revela Deus, mas ela também nos forma como discípulos de Jesus para a glória de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, quando Jesus estava lá no Getsêmani, agonizando em oração, momentos antes de ser levado à cruz para morrer por nós, ele disse ao Pai, orando por seus discípulos, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há santificação sem a palavra, não há formação espiritual sem a palavra, não há crescimento espiritual para a maturidade cristã sem a palavra. Está me acompanhando? Amém? Não há. Então veja, a palavra nos revela Jesus, a palavra nos revela Deus, a palavra nos forma para a glória de Deus. E em terceiro lugar, porque é importante nós cultivarmos zelo doutrinário nos dias em que estamos vivendo, nessa terra, nesse mundo. É porque a palavra de Deus, ela nos prepara para a obra de Deus. A palavra de Deus nos revela Deus, nos forma como discípulos de Jesus para a glória de Deus, e a palavra de Deus nos prepara para a obra de Deus. Quantos querem ser usados por Deus na sua obra? Glória a Deus, glória a Deus. Não há como ser usado por Deus sem a palavra. Não há como ser usado por Deus sem zelo doutrinário. Não há como ser usado por Deus sem amar a palavra, sem conhecer a palavra pela meditação nela.
Não há, não há. O que eu tenho visto ao longo de muitos anos é que quando uma pergunta como essa é feita, muitas pessoas levantam a mão. E a maioria dessas pessoas que levantam a mão não fazem absolutamente nada de prático, objetivo e concreto para se colocarem numa condição, para se colocarem na condição adequada para serem usados por Deus. Porque é uma condição adequada para sermos usados por Deus, irmãos. Eles não pegam qualquer um assim e saem usando, não. Antes de Jesus comissionar os discípulos para que pregassem em seu nome, Jesus os discipulou por 3 anos. Comeu com os caras, dormiu com os caras, andou com os caras, fez milagres perto dos caras. Trouxe os caras, especialmente 3 deles, para o Monte da Transfiguração para que vissem a glória de Deus. Proporcionou experiências espirituais para esses caras. Então, no fim do seu ministério terreno, Jesus disse assim: olha, agora vocês vão. O que vocês precisavam saber, vocês já sabem. O que vocês precisavam aprender, vocês aprenderam. Agora vão e façam discípulos em meu nome. Prega o evangelho a toda criatura. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam milagres, curem os enfermos, expulsem demônios. Vão. Então Jesus, antes de comissionar os discípulos, os apóstolos, Jesus os discipulou por 3 anos. Jesus os ensinou por 3 anos. Jesus os discipulou por 3 anos. Os discipularam por 3 anos. Os discipulou por 3 anos. Então, não há como ser usados por Deus sem a palavra. Porque a palavra é o que nos prepara, é o que nos coloca nessa condição adequada, onde Deus pode contar conosco para realizar a sua obra nessa terra. E qual é a obra de Deus nessa terra, irmão? A obra de Deus nessa terra não é um mistério. A obra de Deus nessa terra não requer que você vá ao monte em jejum por 7 semanas para descobrir então o que Deus quer que você faça. A obra de Deus está revelada na Sagrada Escritura. A obra de Deus foi iniciada por Jesus. A obra de Deus é a manifestação e a expansão do seu reino na terra, do seu governo na terra, a partir dos cristãos nascidos de novo pela fé em Jesus, em cujo reino já está, amém? O reino de Deus está em você, porque o reino de Deus é o governo, é a execução da vontade de Deus em cada um de nós. E a vontade de Deus é que esse reino seja expandido, a vontade de Deus é que esse reino cresça até a volta de Cristo. Que tantos quantos, assim como nós, fomos encontrados pelo seu amor, cobertos pela sua graça, transformados pelo poder da sua palavra e pela habitação do Espírito Santo em nós, sejam, não mais a partir do Cristo encarnado e não mais a partir dos primeiros apóstolos comissionados, debaixo do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho, mas a partir de mim e de você, a partir de nós, a partir da igreja de Cristo, vivendo debaixo da revelação de Deus, que nos é dada por meio da palavra, vivendo como verdadeiros discípulos de Jesus, formados e santificados pela palavra de Deus, e preparados e capacitados para sermos usados por Deus também através da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que todo homem de Deus esteja apto, capacitado para toda boa obra. Você está me acompanhando aqui? Por que é importante termos zelo doutrinário, cultivarmos zelo doutrinário? Por que é importante amarmos e nos relacionarmos com a palavra de Deus? De verdade, não só dominicalmente, não só, você sabe, eu estava pesquisando alguns dados estatísticos, tanto de empresas de pesquisa americanas, quanto empresas de pesquisas brasileiras. E em todo o mundo o panorama é o mesmo. Em todo o mundo o panorama é o mesmo. Cada vez os cristãos, ditos protestantes, leem cada vez menos a Bíblia. Vi pesquisas de 2016, vi pesquisas de 2019, vi pesquisas de 2020. Os cristãos leem cada vez menos a Bíblia. Mas deveria ser o inverso. Tanto quanto se aproxima a volta de Cristo, os cristãos deveriam ler mais a Bíblia. Deveriam estar ainda mais expostos à Bíblia, à palavra de Deus.
Por esses 3 motivos elementares. Primeiro, porque ela nos revela Deus. Então não há como crescer num relacionamento pessoal com Deus sem a palavra. Segundo, porque ela nos forma como discípulos de Jesus, ela nos santifica para a glória de Deus. Então não há como sermos transformados sem o poder da palavra. Em terceiro, porque ela nos prepara para sermos usados por Deus. Então não há como nos colocarmos numa condição adequada para isso sem a palavra. Então eu quero finalizar essa introdução para começar a ler com você o Salmo 19, dizendo para você, em nome de Jesus, como seu pastor, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Faz parte dessa minha reflexão para essa mensagem de hoje. Há um teólogo e professor de teologia chamado Franklin Ferreira, um homem muito respeitado na Academia Teológica Brasileira. E ele fez um post citando um escritor americano chamado Ian Bounds, e diz assim, olha, o poder de Deus através da oração. O texto diz assim, olha, hoje em dia, nem o pregador, nem o povo pensa muito sobre Deus. O nosso anseio não é por isto. Encerramos-nos no nosso gabinete, está falando para pastores, tá? Mas presta atenção, porque isso aqui também serve para quem não é pastor. Encerramos-nos no nosso gabinete, tornamos-nos estudiosos, roedores de livros, roedores da Bíblia, fazedores de sermão, notáveis pela literatura, pensamento e sermões, mas o povo de Deus. Mas o povo e Deus, onde está? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores, que são grandes pensadores e grandes estudiosos, devem ser os maiores na oração, pois se assim não forem, serão os maiores dos apóstatas, dos profissionais insinceros, racionalistas. É impossível ao pregador conservar seu espírito em harmonia com a natureza divina de sua sublime vocação sem que ore muito. Dizer que o pregador pode conservar-se equilibrado e apto pela força do dever e pela fidelidade laboriosa ao trabalho e à rotina do ministério é um grave erro. Até mesmo a confecção de sermões, incessante obrigatoriamente como arte, dever, trabalho ou prazer, pode absorver e endurecer pela negligência a oração e apartar o coração de Deus. O cientista perde Deus na natureza, o pregador pode perdê-lo em seu sermão. O que eu pensei quando eu li esse texto? Bom, esse texto fala para mim, eu sou um pregador, eu sou um pastor. Esse texto me alerta de que não basta me debruçar sobre a Bíblia. É preciso fazê-lo com espírito de oração. É preciso orar também. Mas o que esse texto me inspirou a pensar? Que se pregadores da palavra de Deus estão perdendo-se em seu sermão, porque não estão cultivando uma vida de oração ativa e produtiva, o que será da igreja de Cristo? O que será dos irmãos? O que será das ovelhas, dos rebanhos de Jesus espalhados por aí? Então, em nome de Jesus, meu irmão, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você vai precisar dela. Você vai precisar dela. Nos dias que antecedem a volta de Cristo. Eu vou precisar dela. Nós vamos precisar dela nos dias que antecedem a volta de Cristo. Porque essa relação com a palavra fortalece a nossa convicção de fé. E o fato é que se nós não estamos nessa relação viva com a palavra, a nossa convicção de fé está enfraquecida, fragilizada. E o que será de nós quando formos tentados, quando formos pressionados, quando formos seduzidos? O que será de nós quando nos encurralarem na parede, quando nos pedirem razão da nossa fé? O que será de nós na grande tribulação? Se vamos passar pela grande tribulação, o que será de nós na grande tribulação, quando a nossa fé for desafiada?
Você vai precisar da sua Bíblia, eu vou precisar da minha Bíblia, nós vamos precisar da nossa Bíblia. Não para decorar versículos, não para citá-la de cor, mas para nos recordarmos do seu poder que em nós opera, a partir da revelação de Deus, em cada página, em cada letra. O falecido pai dizia na Bíblia, eu creio até na capa. Obviamente não estamos aqui falando do livro papel, do livro de papel, da capa do livro de papel, que é de couro ou de sei lá o quê. Não estamos falando da Bíblia digital, estamos falando do Deus que se revela através da Bíblia. Do Deus que se revela através da Bíblia. E sabe, eu fiquei muito preocupado, porque de 2016 para cá, os crentes leem cada vez menos a Bíblia. Eu falei assim, Senhor, onde é que a gente vai parar assim, Senhor? Onde é que a gente vai parar assim, Senhor? Então me deixa correr para dar conta das ovelhas do teu rebanho que o Senhor me confiou. Me deixa dar conta, me deixa alertar o teu povo. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Amém, irmão? Amém? Primeiro, porque ela nos revela a Deus. Segundo, porque ela nos santifica para a glória de Deus. E terceiro, porque ela nos prepara para sermos usados por Deus. Mas olha só, como se isso fosse muito pouco, o que diz a palavra de Deus no Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Veja só o versículo 7. A lei do Senhor. E é importante aqui que nesse conjunto de versículos se entenda por lei, testemunhos, os mandamentos. Tudo isso faz menção à palavra de Deus, a palavra do Senhor, amém? Então, Davi diz aqui, olha, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quantos de nós estamos vivendo como que debaixo de uma pressão emocional? Quantos de nós estamos vivendo à base de remédios para dormir? Quantos de nós estamos vivendo à base de terapias, tratamentos? Tudo isso é bom, tem seu lugar. Tem seu lugar, é útil. A medicina também é obra de Deus. Mas sabe, a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, é que tenhamos a nossa alma revigorada todos os dias, pelo poder da sua palavra, que está em nossas mãos. Então, se você está cansado, se você se sente pressurizado, se você se sente instável emocionalmente, se você se sente triste, se você se sente abatido, há um remédio infalível para você, meu irmão. Esse remédio é a palavra de Deus, porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Faça a experiência de ler a palavra de Deus todos os dias em espírito de oração, dizendo: Senhor, se a tua palavra é real, se a tua palavra é real, dá alívio à minha alma, Senhor. Revigora a minha alma, Senhor. Revigora a minha alma. Comece a ler as Escrituras, comece a ler os Salmos, comece a ler os Provérbios. Vá aos Evangelhos, leia Jesus. Faça isso, irmãos. Façam isso sistematicamente, diariamente, num tempo e lugar apropriados, concentrados, atentos. Em pouco tempo você vai começar a perceber o poder dessa palavra operando na sua vida, te dando vigor,
te dando renovo. Renovo. Eu não vou nem perguntar, irmão. Eu não vou nem perguntar, mas eu sei. Eu sei que se eu perguntasse quantos de vocês se sentem nessa noite como quem está precisando de um renovo de Deus, quase todos levantariam a mão. Talvez até eu levantasse a minha mão. Sabe, não é uma oração poderosa, não é um conselho poderoso, não é uma virada de chave intelectual, mental, cerebral, que vai te dar o renovo que você precisa. É a lei do Senhor, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Pastor Maurício Fragalha que diz que a Bíblia é Jesus em tinta e papel. Jesus é a Bíblia em carne e osso. A palavra de Deus é Deus. Ela revigora a sua alma, ela renova a sua alma. No Salmo 23, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3, restaura-me o vigor. O nosso pastor é aquele que restaura o nosso vigor. Ele restaura o nosso vigor. Se você está cansado nessa noite, se você está precisando de renovo nessa noite, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Nós podemos orar e oraremos. Podemos cantar e cantaremos. A igreja serve para isso também, né? A comunhão entre os irmãos serve para isso, para nos fortalecermos, nos encorajarmos, nos empurrarmos, nos estimularmos na fé e as boas obras, como diz o apóstolo Paulo. Mas você precisa ler a sua Bíblia. A configuração da igreja local mudou, não é? Antigamente nós tínhamos a igreja cheia de manhã e de noite. Hoje as pessoas já fazem essa opção: eu só vou de manhã, eu só vou de noite. Não sei muito bem porquê, mas só vou de manhã, eu só vou de noite. Então as pessoas já vêm menos à igreja. Durante a semana, então, a igreja está quase vazia. Está lendo a Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Atento, presente, consciente, em espírito de oração, reverente, amando, vendo, percebendo a presença de Deus por meio da palavra, por meio da sua Bíblia. Então, se você precisa de renovo, leia a sua Bíblia. O versículo 7 segue dizendo que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quantos precisam de sabedoria aqui? Para fazer uma escolha, tomar uma decisão. Quantos precisam de sabedoria? Levanta a mão. Uau! Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Leia a sua Bíblia. Por quê? Porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quem não tem sabedoria precisa de sabedoria. Deve orar a Deus, como sugere Tiago. Mas também deve ler a sua Bíblia. Por quê? Porque os testemunhos do Senhor tornam sábios os inexperientes. Irmãos, se vocês fizerem um estudo acurado do livro de Provérbios, atencioso, irmãos, vocês vão pirar. Provérbios é sensacional. Sensacional. A maioria dos provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio que já existiu nessa terra. A cada oráculo, a cada pílula de sabedoria, a cada palavra, a cada afirmação, cada sentença tão poderosa, tão cheia de verdade, poder, para nos fazer sábios. Verdades que falam sobre as diversas dinâmicas da vida humana, que falam sobre relacionamentos, que falam sobre dinheiro, que falam sobre casamento, que falam sobre um monte de coisas. Está tudo lá, está tudo lá, está tudo lá. Está tudo lá e as pessoas ficam, às vezes, que nem barata tonta, correndo para lá e para cá. Vão num, vão no outro, pedem ajuda a um a outro, pedem conselho a um a outro. A última coisa que fazem é orar, para pedir sabedoria a Deus. A última coisa que fazem ainda, em segundo lugar, é ler a Bíblia. Mas está tudo lá. Está tudo lá.
Se você se sente inexperiente para resolver determinada questão, determinado problema, se você se sente inexperiente para lidar com alguma contingência surpresa que a vida colocou no seu colo, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Alegria ao coração. Irmãos, eu sei que quase 100% de nós aqui nesse auditório já passou por isso. Já acordaram assim meio tristes, sem nem saber por que estavam tristes. Já aconteceu com você? Entristecido assim, meio para baixo, chateado. Passaram o dia assim, triste, chateado, para baixo, pensando na vida, sem nem saber por que estavam sentindo aquilo. Olha só o que a palavra de Deus diz. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A vontade de Deus é que você viva alegre. Não há problema nenhum em sentir tristeza. É inerente a todo ser humano. É uma expressão da alma de todo ser humano a tristeza. O que você não pode é viver triste. Por isso Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 6 ou 7, se eu não me engano: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele usa a expressão andar ansioso? Porque andar ansioso é permanecer ansioso. Andar é um movimento contínuo. Amém? Andar é um movimento contínuo e progressivo. Então Paulo está dizendo: olha, vocês não podem ficar continuamente e progressivamente ansiosos por nada. Tudo bem sentir ansiedade por essa ou aquela razão, por esse ou aquele motivo. E ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, nem pelo que é bom, nem pelo que é ruim. Nem pelo que é bom, nem pelo que é mal. Ruim. Me corrigindo minha gramática aqui. Nem pelo que é bom, nem pelo que é ruim. Por quê? Porque se a gente para nessa condição de ansiedade, fica ansioso, o fim disso, irmão, se a gente não se trata com um profissional, se a gente não cuida disso direitinho, tem que cuidar disso direitinho, viu, gente? Tem que cuidar disso direitinho. Há casos no gabinete, irmão, que eu recebo, que eu oro, leio a Bíblia e disse: cara, você precisa de um profissional. Você precisa de um profissional. Por quê? Porque há casos, irmãos, em que há necessidade de que um profissional ajude as pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, a abrirem certos cadeados, a destravarem certos pensamentos, sentimentos, para que as coisas voltem ao normal, sejam chacoalhadas e voltem ao normal. Há casos. Muito mais do que nós gostaríamos. Então é preciso cuidar disso direitinho, mas olha só. Paulo diz: olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração, das súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. A paz de Deus. A vontade de Deus é que você viva alegre. A vontade de Deus é que você viva em paz. Por isso Ele nos deu a sua palavra. Porque por meio da sua palavra nós o conhecemos. À medida em que Ele se revela para nós. Por meio da sua palavra nós somos formados, santificados, à medida em que Ele nos transforma. Por meio da sua palavra nós recebemos a virtude que não poderíamos receber de nenhuma outra forma. Por meio da sua palavra nós somos guiados. Por meio da sua palavra nós somos alertados. Por meio da sua palavra nós somos ensinados, nós aprendemos. Por meio da sua palavra, Ele nos abre caminhos que não nos seriam abertos de outra maneira. Ele nos abre portas que não nos seriam abertas de outra maneira. Por meio da sua palavra, Ele opera em nós com o seu poder, nos fazendo ser como Ele nos criou para ser. Por meio do poder da sua palavra, Ele nos faz vencer as nossas fragilidades, Ele nos faz vencer as nossas debilidades. Você está meio triste, assim, está meio para baixo. Leia a sua Bíblia.
porque os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus nos dá clareza de visão. Talvez essa seja bem pontual para algumas pessoas. De repente você está vivendo numa circunstância em que as coisas estão tão nebulosas, você não sabe o que fazer, você não sabe o que pensar, você não sabe como se mover, você não sabe que caminho escolher, seguir, te falta clareza de visão. Se você está nessa condição, meu irmão, busque a sabedoria de mentores, de conselheiros, busque a sabedoria de homens e mulheres de Deus mais experimentados na fé do que você, mas não deixe de ler a sua Bíblia, porque a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Trazem luz aos olhos. Clareza de visão. Clareza de visão. Por isso, irmãos, olha só. Por isso é que é tão perigoso, que um crente não leia a sua Bíblia. Por isso é que é tão perigoso que um crente não leia a sua Bíblia. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, estão todos os recursos. Todos, diga comigo, todos. Todos os recursos que nós precisamos para crescermos espiritualmente, para a maturidade cristã. Todos os recursos que nós precisamos para vencermos as nossas fraquezas, para superarmos as nossas fragilidades, debilidades, falhas de caráter, porque é por meio dela que nós somos transformados. Transformados. Lembra de Jesus orando pelos discípulos? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente cantou, eu quero ser santo. Não dá para ser santo cantando, irmão. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. E cara, escute isso aqui. Deus, não é de Deus que você viva a sua vida cristã nessa gangorra. Sabe? Hora tá bem, hora tá mal. Hora quer, hora não quer. Hora tá feliz, hora tá triste. Hora tá animado, tá desanimado. O que a Bíblia diz? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Não é mais e menos. Deus sempre nos leva de menos a mais. Deus sempre nos leva de menos a mais, irmãos. Nunca de mais para menos. Mesmo quando aparentemente há perdas, mesmo quando aparentemente há prejuízos, Deus está trabalhando por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Logo, 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 vamos perceber a equação de Deus. Logo, logo, logo vamos perceber Deus fechando a conta. Era só parecia uma perda, só parecia um prejuízo, mas Deus estava preparando algo melhor para mim. Deus sempre nos leva de menos a mais, irmãos. É como uma colega minha dizia na faculdade, vai dar certo. Tinha que apresentar trabalho, aquela coisa toda, vai dar certo, mesmo se der errado. Eu me lembro logo de Romanos 8. Toda vez que eu lembro dela, eu lembro dessa frase, eu lembro de Romanos 8. Deus trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Com Deus sempre dá certo, irmão, mesmo quando dá errado. Sempre dá certo, mesmo quando dá errado. Mas se você precisa de clareza de visão, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Por elas o teu servo é advertido. Então veja, a palavra de Deus, ela não só nos dá renovo, ela não só nos dá sabedoria, ela não só nos dá alegria e clareza de visão, mas ela também nos dá correção. Por elas o teu servo é advertido. Ela nos dá correção. Há muitos crentes que estão pecando consistentemente, inconscientemente, porque não sabem que aquilo é um pecado, porque não sabem que aquela não é a vontade de Deus. Precisam ser advertidos, precisam ser corrigidos. Irmãos, eu não tenho, aliás, o pastor não é polícia de ninguém, então eu não tenho como ficar perseguindo você, olhando aí, está pecando, está fazendo o que é certo, está vivendo direitinho, não tenho. E se eu tivesse como fazer, não faria. Porque o pastor não é polícia de ninguém.
a Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo perante a Deus naquele grande dia. Eu oro, ensino, aconselho, estou junto, precisa de mim, eu estou junto, vamos virar. Mas no fim das contas, quem responde por si mesmo somos nós. Eu respondo por mim, você responde por você. Eu respondo pelo ministério que eu recebi. Eu respondo pela minha vocação. Eu respondo pelo meu chamado pastoral. Eu respondo pelo exercício do meu ministério. Mas eu não respondo pelas escolhas que você faz, pelos pecados que você decide cometer. Eu não me responsabilizo por isso. Ninguém se responsabiliza por isso. Só você pode se responsabilizar por isso. Então você quer viver na vontade de Deus? Você quer fazer o que é agradável a Deus? Você quer conhecer o seu coração, para cativar o seu coração? Você quer amar o Senhor? Lembre-se de Jesus. Olha, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Outras versões dizem: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então veja só, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem me ama não é quem me ama não é a multidão que levanta, que canta, que diz, que levanta a mão e diz que ama. Eu amo Jesus. Não. Quem me ama é quem me obedece. Quem me ama é quem me obedece. Então você precisa ser corrigido. Eu preciso ser corrigido. Nós precisamos ser advertidos e corrigidos. E a palavra de Deus é a nossa advertência. A palavra de Deus é a nossa correção. Amém? Davi diz aqui, olha, por elas o teu servo é advertido. E no fim ele diz: há grande recompensa em obedecer-lhes. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Não, a mensagem de hoje é um apelo a que você se volte às Escrituras, um apelo a que você leia a sua Bíblia. Medite na Sagrada Escritura diariamente. Não precisa ser extenso, mas tem que ser diário. Vir à igreja não salva ninguém. O culto de domingo não é suficiente para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade cristã. O culto de domingo não é suficiente para que você tenha convicção de fé, para que você defenda a sua fé em Jesus diante das pressões da vida, diante dos rigores, das demandas da vida. Não é suficiente. Não é. Por mais que as mensagens que você receba aqui, muitas vezes, sejam mensagens de esperança, sejam mensagens de fé, de encorajamento, isso não é suficiente, isso não basta. Jesus, quando foi tentado no deserto, disse para o diabo assim: olha, nem só de pão viverá o homem. Completa para mim, mais de toda a palavra. Cada um disse uma coisa: toda a palavra aqui que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede. Olha o tempo verbal da conjugação do verbo aí. Não é o que Jesus disse um dia, não é o que Jesus vai dizer um dia, é o que Jesus está dizendo. É o que ele disse ontem, é o que ele está dizendo agora, é o que ele vai dizer amanhã. Toda palavra que procede da boca de Deus, isso é o que alimenta a alma do homem. Isso é o que alimenta o coração do homem. Amém? Então nós precisamos, mais do que nunca. Esses dias eu li uma reportagem sobre um casal de pastores no Distrito Federal. Um casal de pastores no Distrito Federal que estão assim, fazendo um salseiro. Igrejas com muitos seguidores. Dois pilantras. E a matéria que eu li era uma matéria de denúncia mesmo. Eles manipulavam a fé das pessoas para tomar dinheiro das pessoas. Era um negócio assim absurdo. Fingiam profecias para tomar dinheiro das pessoas. Um negócio desse assim, de deixar de queixo caído. E assim, ó, gente, as turras indo atrás desse casal.
Não é possível, não é possível que algum seguidor desse casal de, muitas aspas, pastores, não é possível que algum desses seguidores, desses fiéis, leiam a Bíblia. Não é possível. Não é possível, porque se lessem a Bíblia, não seguiriam gente como eles. Então, irmãos, há engano por toda parte, há engodo por toda parte, há mentiras por toda parte. E muitas delas sendo ditas em nome de Deus. Mas tudo que de Deus nós precisamos conhecer e ouvir e saber, está aqui. Está aqui. Olha, Deus, eis que te digo, Deus está dizendo, peraí, deixa eu conferir. Se a Bíblia pode apoiar, pode suportar, se a Bíblia pode amparar aquilo que está sendo dito, muito bem. Se há princípios, se há valores por trás daquilo que está sendo dito, princípios e valores bíblicos por trás daquilo que está sendo dito, muito bem. Se não, não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Não serve. As pessoas dizem assim: Daniel, mas eu queria aprender a ouvir Deus. Como é que eu ouço Deus falando? Ontem mesmo, um talk que a gente fez aqui com os adolescentes, eles perguntaram, a gente estava aqui fazendo um pergunta e resposta, eles perguntaram como fazer para ouvir mais a Deus. Leia a sua Bíblia. Você quer ouvir Deus sem erro? Leia a sua Bíblia. Sem erro, leia a sua Bíblia. Aí você pode dizer assim: Daniel, mas você está falando um negócio assim muito genérico, como é que eu vou ficar lendo a Bíblia para essas demandas da vida? Se você ler a sua Bíblia consistentemente, diariamente, presente, consciente, atento, você vai encontrar todos os recursos que você precisa, todos os recursos que você precisa. Obviamente você não vai encontrar versículos que falem sobre as situações mais diversas, específicas que você está vivendo, mas você vai encontrar os princípios, os valores, as diretrizes, as orientações. Você vai encontrar ali a revelação da expectativa de Deus. Você vai encontrar ali a revelação dos modos de Deus e como Deus espera que você viva, que você se comporte, que você haja para superar cada uma dessas contingências, dessas demandas, para resolver cada um desses problemas. A gente ouve Deus através das pessoas, a gente ouve Deus através das canções, a gente ouve Deus até mesmo sem a Bíblia, no Espírito, a gente ouve Deus na consciência. Ouve, irmãos. Mas tudo isso pode falhar. Tudo isso pode falhar. Alguém muito inspirado por Deus pode dar um mau conselho. A sua consciência pode pregar uma peça em você, você pode estar achando que é Deus que está falando, não é. Você quer ouvir Deus sem erro? Sem erro, está aqui. Nenhuma letra vai mudar de posição daquilo que já foi registrado. Está aqui, está aqui. A sua maturidade espiritual, cristã, vai te ensinar a perceber Deus, a perceber a presença, o mover do Espírito. Vai te ensinar, você vai saber quando Deus está falando por meio da sua consciência. Você vai perceber Deus te guiando. Vai, mas nada disso supera a palavra. A palavra, a Bíblia. Amém, igreja? Então o que você precisa? Você precisa de um plano. Você precisa de um plano. Presta atenção aqui comigo. Se a palavra de Deus é Deus, porque ela revela Deus, João 1:1, se a palavra de Deus é Deus, todas as vezes que nós estamos diante da palavra, nós estamos num encontro com Deus. Amém? Amém? Certo? Se a palavra, com aspas aqui ao que eu vou dizer, se a palavra é uma pessoa, todas as vezes que nós estamos expostos à palavra, vamos sentar e ler a Bíblia, nós estamos num encontro com uma pessoa. E olha só, presta atenção. Todo encontro intencional, todo encontro assertivo, todo encontro, que é bacana, esse encontro que dá certo, que funciona, ele precisa de duas coisas: tempo e lugar. Nós temos um encontro marcado neste lugar, todo domingo às 18 horas e às 10 horas da manhã, certo? Você vem aqui, você sabe que o culto está acontecendo. O culto a Jesus está acontecendo. Tem hora e lugar. Nosso encontro pessoal com a palavra de Deus, nosso encontro pessoal com Deus da palavra, ele também precisa de tempo e lugar. Então você precisa de um plano. Você precisa de um plano.
Não é assim, aleatoriamente, sabe? Eu vou ler a Bíblia assim, aleatoriamente. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas se a segunda, se der tempo, eu leio. Terça, o dia foi cheio, não consegui. Quarta, não consegui. Estabeleça um plano. Um plano. Um plano. O melhor plano para você, o plano que funcione para você. Mas estabeleça um plano, um tempo e um lugar para estar com Deus, para estar com a sua palavra. Amém? Amém? Mas nós precisamos mesmo, irmãos, nós precisamos mesmo cultivar zelo doutrinário nesses dias, sabe? Cultivar zelo doutrinário nesses dias. Eu não sei, até espero que não. No fundo do meu coração, espero que não. Mas eu não sei se vocês têm acesso a esse tipo de coisa que eu citei aqui, notícias, essas matérias, essas coisas, pesquisas. Até espero que não, porque sua fé não esfriar. Mas, sabe, isso me deixa assim, apreensivo. Isso me deixa apreensivo. Porque quando eu vejo pesquisas que apontam de 4 anos para cá, de 5 anos para cá, que os crentes estão lendo menos a Bíblia, estão lendo cada vez menos a Bíblia. Será que esses crentes estão na minha igreja? Pelo amor de Deus, tomara que não. Tomara que os crentes da minha igreja estejam lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Quando eu vejo multidões seguindo as pessoas, pessoas inescrupulosas falando em nome de Deus, eu fico preocupado. Preocupado mesmo. Porque é como eu te falei, o pastor não é polícia de ninguém. Então eu sei lá o que você está assistindo no YouTube. Eu sei lá quem são os outros pastores que você está ouvindo além de mim. Não quero exclusividade não, irmão. Tem muita coisa boa na internet. Muita coisa boa mesmo. Mas eu não sei se você tem o filtro certo para essas coisas. Agora, se você estiver lendo a Bíblia, eu sei. Se você estiver lendo a Bíblia, eu sei. Posso ficar tranquilo, que você não vai ser enganado. Numa das nossas aulas aqui da base da fé cristã, eu falei dos bereanos. Os bereanos, eles eram conhecidos como homens, pessoas zelosas das Escrituras. Então os apóstolos chegaram lá para pregar o Evangelho de Jesus, e eles falaram assim, peraí, dá um tempinho aqui que a gente vai pesquisar a lei, os profetas, e a gente vai ver se procede mesmo. Se esse Jesus que vocês estão falando é o Messias prometido nos profetas, a gente vai ver, peraí. Ó, que marra, né? Uma boa marra. Conferiram tudo, tá ok. Podem pregar. Queremos Jesus. Se ele é o Messias, nós queremos Jesus. Nós queremos o Messias. Mas às vezes os caras tinham filtro. Às vezes a gente não tem filtro e está recebendo as coisas. E eu estou falando de experiência própria também, tá, irmãos? Porque eu estou lidando com gente toda semana, no gabinete, nos meus relacionamentos, e eu sei que muita gente não tem filtro, eu sei que muita gente, sabe? Então, a gente precisa ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, porque ela nos revela Deus, porque ela nos forma como verdadeiro discípulo de Jesus, porque ela nos prepara para sermos usados por Deus. Porque ela nos dá vigor à alma quando estamos cansados, porque ela nos dá sabedoria quando não sabemos o que fazer, porque ela nos dá alegria quando estamos tristes, porque ela nos dá clareza de visão quando não sabemos para onde ir, e porque ela nos corrige quando estamos errados. Precisamos ler a palavra de Deus e meditar na Bíblia. Porque ela é aquilo que nós mais precisamos e aquilo que nós mais vamos precisar nos dias que antecedem a volta de Cristo. Então, se houver uma única coisa que eu possa dizer para Deus, quando eu estiver prestando contas do meu ministério, eu quero dizer, Senhor, a igreja central era feita de gente que amava a tua palavra, que lia a Bíblia. Está aqui, ó, todo esse povo. Aí eles te amaram, eles amaram a tua palavra, eles leram a Bíblia, eles foram transformados pelo poder da palavra. Se a gente lesse a Bíblia todos os dias, irmãos, e meditasse na palavra de Deus todos os dias, porque o efeito disso, olha só, Paulo diz assim, não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de compreender e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente enche a boca para falar, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aleluia. Mas que vontade é essa? Que vontade é essa que a gente não sabe? Para saber que vontade é essa, a gente precisa renovar a mente.
E é a renovação da mente que transforma a nossa vida. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o que é a renovação da mente? Renovar é tornar novo o que estava velho. Então é a troca de algo velho por algo novo. Renovar a mente é trocar um antigo padrão de pensamentos, trocar um antigo sistema de crenças, trocar um antigo conjunto de convicções, de certezas, por um novo tipo de pensamento, por uma nova mentalidade, um novo padrão de crenças, um novo padrão de certezas, conjunto de certezas, de convicções. As certezas, as convicções, as crenças, o padrão de pensamento da mentalidade do reino de Deus, da palavra. Então nós trocamos a mentalidade do velho homem pela mentalidade do novo homem, certo? Isso é renovar a mente. Renovar a mente. Trocamos uma antiga maneira de pensar por uma nova maneira de pensar. E qual é o efeito disso? Por que Paulo diz que a gente só é transformado pela renovação da mente? Porque, irmãos, o nosso comportamento, ele é moldado antes de quaisquer que sejam os nossos atos, antes de quaisquer que sejam as expressões do nosso comportamento, eles são moldados na nossa mente. Eles são moldados na nossa mente. Nós agimos, na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, nós sempre agimos de acordo com o que nós acreditamos, o que nós pensamos, naquele momento. Ainda que depois você se arrependa, diga assim, pô, mas não era aquilo, mas naquele momento, o seu pensamento estava modelando aquele comportamento que você teve. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, você renova a sua mente, você muda o seu padrão de pensamento, você muda a sua mentalidade, consequentemente você muda também o seu comportamento. Você muda o seu padrão de pensamento, você muda o seu modo de viver. Você renova o seu pensamento, a sua mentalidade, você renova também o seu padrão de comportamento. Suas escolhas mudam, suas decisões mudam, sua sabedoria muda, suas relações mudam. Tudo muda. Por quê? Porque você mudou aqui, na mente. Na mente. Como é que a gente renova a mente? Lendo a nossa Bíblia. Amém? Lendo a nossa Bíblia. Lendo a nossa Bíblia. Há tanta coisa, meu irmão. Há tanta coisa para se aprender. Michel de Louvor já pode vir para cá. Há tanta coisa para se aprender. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Um salmo que todo mundo conhece. Decor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto. O que a gente aprende aqui? Que o Senhor é aquele que nos dá provisão. Ele é o nosso pastor, pastor que nos dá provisão. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele é aquele que me dá paz. Ele é aquele que conduz a minha vida no meio do turbilhão da confusão por um caminho de paz. Restaura o meu vigor. Quando eu estou triste, cansado, abatido, Ele é aquele que restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Teu nome. É aquele que nos guia, nos dá direção. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Olha só, irmãos, quantas coisas a gente aprende em 4 versículos. Se a gente for, vou abrir aleatoriamente aqui, ó, roleta russa. Provérbios 9. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. 9:1. 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. A sabedoria prolonga a nossa vida, irmão. Quem vive com sabedoria vive mais. É o que está dizendo o Provérbios. Quem vive com sabedoria vive mais.